Oi lá, todos me ouvindo bem? Olá, boa noite. Eu tô aqui no hospital, acabou de nascer um bebezinho e por isso que eu tô desse jeito. Quase que não deu tempo de eu estar aqui às 9. A gente tá esperando o Rodrigo. Então, enquanto a gente espera o Rodrigo, se alguém quiser falar um pouquinho das expectativas, o que imaginou que seria esse tema, as preocupações. Cadê minha caneta? Achei a caneta. Vou dar uma pausa aqui de novo só para falar um oi pro Rodrigo. Peraí. Bom, esse tema, então, a gente vai falar sobre as mudanças no relacionamento do casal, na gestação e com a chegada dos filhos. O Rodrigo chegou, já está entrando. Olá, Olá! tudo bem? Boa Tudo bem? Olha noite. como é que eu tô, Rodrigo. Não, tá paraventada, tá pronta para receber mais um, que legal. Acabou de nascer, Rodrigo. Ah, já nasceu. Já nasceu. Aí Ah, que legal. não deu tempo de ir para casa não. Eu só arrumei um lugar quietinho aqui Ótimo. no hospital. Você tá uniformizado porque nós vamos falar hoje, legal demais. Pois é. Muito Rodrigo, bom. obrigada. É um prazer estar aqui falando com Ah, você. muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Que bom, também fico muito feliz mesmo. Eu queria contar para quem está assistindo a gente que nosso primeiro contato foi na gravidez da Aurora, né? É isso mesmo, minha segunda filhinha nasceu e foi muito bonita a história, foi muito legal o parto humanizado. Tem Foi. até relato de parto, foi muito, muito legal mesmo. Foi com a Silvia, né? E ela está com 3 anos? Tem que pegar. Ela tá com 2 aninhos e 8 meses. Ah, tá. E Então tá. tá Então um quase. beijo para Luana, que é a Fala. mãe da Aurora, Tá esposa bom, do Rodrigo. obrigado. Bom, Rodrigo, eu acho que eu vou aproveitar e já entrar nesse assunto do parto, porque é claro Joia. que o tema filhos, ele impacta muito no relacionamento, mas a gente pode talvez falar um pouquinho para as gestantes que estão aqui e estão lidando com questões no relacionamento já na gravidez. Uhum. E aí tem uma coisa que a gente vê muito nos atendimentos em consultório. A mulher que decide por ter um parto natural humanizado e o Uhum. marido, ele pode assumir algumas posturas diante dessa escolha. Então, é claro que não são todos os casos assim, tem casos que às vezes é o Aham. próprio marido que leva a ideia para a mulher, mas em geral a Uhum. situação mais comum é que a mulher decide pelo parto natural Uhum. humanizado e aí ela leva essa ideia para o marido. Então, Uhum. eu queria saber da sua opinião quando a gente vê a seguinte situação. Ela diz que o marido apoia, que o corpo é dela. Então, geralmente o discurso é assim: o meu marido me apoia, ele diz que o corpo é meu, então a decisão é minha, mas qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade também é sua. É o famoso tirar o corpo fora, né? É.
O que que significa apoio? Acho que começa por aí, né? Apoiar não é você dar uma permissão, não é você falar assim, eu permito que isso aconteça. Isso não é apoiar. Né? Apoiar é quando você decide junto uma coisa e você sente que aquilo é uma decisão tão sua quanto dela. Então, que você mergulha naquela decisão porque você também percebe que é uma boa decisão, você acredita naquilo, ou que você acredita o suficiente na sua esposa para saber que o que ela decidiu, você vai realmente botar energia naquilo, você vai participar do processo, você vai também fazer parte de qualquer tipo de decisão durante o trâmite, que você vai ajudar na decisão dela de todas as formas que você puder. Então, isso que é apoio. Aí sim a gente tem a figura de alguém que está apoiando. Essa é a figura assim, ó, a responsabilidade é sua, depois eu vou jogar na sua cara e vou falar assim, eu te disse, É. não faça isso, né? Não, Alguma coisa assim. eu acho ótimo você falar, porque muitas vezes isso passa para a mulher como se fosse realmente apoio, né? E Uhum, é difícil, quando você está envolvido na situação, perceber essa sutileza do que é apoio e do que é uma permissão, mas absolutamente sem envolvimento nenhum, né? uhum. E muito mais E ainda, né? Colocando mais pressão, né? Aquela sensação assim, ó, mas presta atenção. uhum, Se acontecer alguma coisa, você quer dizer que um parto não humanizado não pode acontecer nada? A aham, responsabilidade também é da esposa, ou nesse caso a responsabilidade é do marido? Como é que é? pois é. Né? Então isso aí faz uma diferença muito grande. A Faz, minha, faz. o meu processo com o parto humanizado, e eu sempre fui muito prático. Então, assim, na faculdade de medicina, apesar de ter feito psiquiatria, né, até é difícil pensar como é que eu vim parar na psiquiatria, eu sempre fui extremamente prático nas minhas decisões, baseado sempre muito em evidência e assim, achava que era uma ideia meio viajada, né? E aí, quando eu fui conhecer o processo de parto humanizado, a primeira coisa que eu fui ver, eu falei assim, não, beleza, então eu vou ver evidência, né? Deixa eu ler. Tá. Deixa eu pegar esses artigos aqui para ler, se esse trem é bom mesmo, se não aumenta risco. E aí que foi que na verdade, eu me apaixonei pelo processo, porque a evidência suporta demais o parto humanizado. Então, se você está querendo, na verdade, tirar o seu da reta, você tinha que escolher um parto humanizado, um parto natural de preferência, né? O parto com indicação obstétrica. Né? Então, isso me convenceu. E aí depois eu fui ler sobre a evidência do pai participar do processo, muito mais do que simplesmente enxergar isso de longe, do que receber o neném como recebe um e-mail, né? Você está sentado assim, de repente chega um e-mail, pronto, seu filho. Não, você participar quase que do processo total do parto e a diferença que isso faz para a criança, com a sua chance de vincular, com a chance da sua esposa ter complicações. Então nós temos evidência de todo o processo. Uhum. Historicamente, parece que a gente está vivendo um momento inédito da história, em que os homens realmente são convidados a participar desse lugar, né? Uhum. De estar mesmo ao lado da mulher, porque isso é muito novo, é uma grande oportunidade e é Pois muito é. maravilhoso quem aproveita essa oportunidade, né? Eu estava lendo recentemente, até 1960 era ilegal para o homem estar na sala de parto nos Estados Unidos. E aí teve um homem John Quinn, que ele você deve conhecer essa história, que Algemou. ele se algemou na esposa, né? E aí viu a filha nascer e foi preso depois. Mas assim, lutando pelo direito de ver a filha nascer, né? E hoje é o contrário, a gente gostaria que todo pai tivesse na sala de parto, porque a chance primeiro, a presença do homem, principalmente numa relação afetuosa, numa relação que está positiva, numa relação feliz, a presença do esposo acalma muito a esposa, o toque do esposo acalma a esposa. Então, você tem liberação de endorfinas, você tem mudança nos fatores inflamatórios, e tudo isso favorece um bom nascimento, o vínculo dela com a criança e o seu vínculo com a criança também. Eu queria aproveitar, então, esse seu lugar, além de médico e terapeuta, de homem e pai, né, que viveu essa experiência. E eu queria saber se você podia contar um pouquinho quando aconteceu a primeira vez, na sua primeira experiência de parto. Como Uhum. foi ver a sua esposa vivendo aquele processo tão intenso, de tanta dor, em que ela se transforma totalmente e você, sem poder fazer muita coisa, né? Só observando Uhum. a cena, se você pode falar um pouco dos sentimentos que vêm e como que você lidou com isso. Uhum. Bom, a gente começou na nossa primeira filhinha, a Clara, ela tem 5 anos.
E a gente decidiu pelo parto humanizado, a gente estava com 32 semanas. Então, assim, foi bem no final da gestação. E aí foi uma experiência para nós, a gente se preparou durante esse tempo, né? E a parte do trabalho de parto, a gente passou grande parte em casa. Então, ela foi para o hospital quando ela estava com 7 a 8 centímetros. E foi muito bom, assim, eu me senti, principalmente em casa, eu me senti muito empoderado, assim, de poder participar do processo. E eu tive a sorte dela estar num trabalho de parto em que ela deixava eu encostar nela, nem sempre isso acontece, né? Mas, então, assim, para mim foi muito bom estar perto, eu podia fazer massagem, eu podia, né, sentir que eu estava ajudando, a gente colocava música, então, assim, eu tenho memórias muito queridas. E quando eu vi ela na parte mais final, né, no puxo mesmo, nessa parte mais difícil, eu acho que a sensação que eu tinha era de transformação, assim, da visão que eu tinha por ela, de admiração. A sensação de admiração era muito grande, assim, falo assim, nossa, minha esposa, ela dá conta disso, né, ela tá se portando dessa forma, ela tá incrível, né, ela tá... E aí na época foi a última semana que podia ir na piscina, no quarto, né? A gente botou uma piscina lá, entramos junto na água e ela nasceu debaixo d'água com a gente, assim, eu puxando ela junto com a minha esposa. Então, assim, foi uma cena transformadora, assim, eu tenho memórias incríveis dessa cena. E uma das coisas que a gente mais tem forte dentro do relacionamento de casal, que é uma área que eu estudo muito, que eu me dedico muito nas redes sociais, é da capacidade de criar histórias em conjunto. Então, você ter o relacionamento conjugal fortalecido tem a ver com você ter histórias compartilhadas. E essa foi uma decisão nossa baseada nisso. A gente queria que o nascimento da nossa filha tivesse uma história para ser contada. E assim foi com as duas filhas. E é uma sensação que a gente pode revisitar e tirar energia disso sempre que a gente precisa. Nossa. Não, é muito legal falar disso, né? Eu acabei de sair de uma experiência de parto em que o marido foi, assim, maravilhoso, casal muito fortalecido mesmo. Legal. Faz muito bem ouvir e dá vontade mesmo de continuar, apesar de tantos desafios, né, na profissão. Aham. Não são só as gestantes, os casais que enfrentam desafios, né? A gente como equipe também. E eu Nossa, com queria certeza. também agradecer quem está aqui com a gente. É, Até minha filha está aqui, eu tenho uma filha de 12 anos, Rodrigo, a Sofia. Aham. Já, 12 anos, nasceu ontem, viu? Caramba. Aí ela Como é está aqui rápido. assistindo a gente. Que Ai, que orgulho. legal. Rodrigo, e bom, então vamos chegar na questão do casamento. Eu sei Uhum, que existem muitas formas de união, mas no nosso meio, nossa cidade, o casamento ainda é a principal forma escolhida de união para um uhum. casal. E eu Certo. fico pensando nesse contrato que é feito durante o casamento, na forma de um juramento, né? Geralmente dentro de uma igreja, ou com um envolvimento religioso, e é feito um juramento que seja até que a morte nos separe. E esse juramento me parece um contrato em que fica tudo muito garantido. A partir do momento que você assinou, você jurou perante todos que até que a morte nos separe, parece que aí não precisa mais nada. Está tudo garantido e nenhum dos dois precisa se esforçar para nada. Mas eu sei que a sua vida é dedicada a mostrar o contrário disso, né? Você ajuda os casais que entram nessa armadilha a pensar o oposto, né? Que não é exatamente assim, é justamente o contrário, é um esforço contínuo. Uhum. E fala um pouco então do que você tem visto na sua vida profissional em relação a essa acomodação dos casais. Joia. Então, é justamente isso aí que você está falando, Silvia. Minha ideia é justamente levar para quem está casando, para quem está começando de preferência, para quem nem casou ainda, né? Ou quem está tendo filho pequeno, o mais cedo possível, intervenções que possam favorecer, aumentar a chance do casal ficar junto e evitar divórcios desnecessários. Né? Se a gente for hoje num lugar que as pessoas estão casando, se a gente fosse no cartório e perguntasse para as pessoas qual que é a sua chance de divorciar, a maioria responderia zero. Né? Fala, não, minha chance é zero. Sendo que a gente sabe, com dados da literatura, que cerca de 50% dos casais se divorciam. E dos que ficam juntos, apenas 50% consideram estar numa relação feliz.
Então, isso de forma alguma apaga, né? Às vezes a pessoa, né, terminou o relacionamento num divórcio 15 anos depois. De forma alguma quer dizer que essa pessoa não viveu momentos extremamente especiais e que isso foi feliz durante muito tempo, que amou de verdade. Mas em algum momento isso se perdeu. Então, a nossa ideia é que pequenas coisas feitas sempre aumentam muito a chance de você continuar com essa pessoa durante um longo período, viver a sua vida toda com elas, de preferência, se for o que você quer. Então, a ideia seria que a gente precisa ter pequenas atitudes feitas sempre, para que isso não se perca. E um momento pivotal da vida dos casais é quando o filho nasce. Isso está na literatura médica, psicológica, de maneira muito clara, que o momento de nascimento dos filhos, em geral, leva a uma crise no que a gente chama de satisfação marital, de uma crise no casamento, uma diminuição na satisfação que você tem no casamento, que se não for muito bem cuidada, pode desencadear, com o passar dos anos, uma separação. Então, o que a gente precisa fazer? Entender quais são os fatores que estão relacionados a essa crise, entender que nós estamos tudo no mesmo barco, que a maioria de nós passamos por crises assim, é 83% dos casais no primeiro ano de vida. Então, que nós estamos no mesmo barco, precisamos entender esse processo e agir para que isso se reverta, e porque é possível sim até aumentar a satisfação. Uhum. Mas para isso a gente tem que realmente conhecer os fatores ligados a isso, né? Tem uma transição no momento da chegada do filho, uma transição de papéis, de homem e mulher para pai e mãe. E uma coisa que eu tenho visto muito, escutado muito de muitas mulheres que são mães, é como, ao se tornarem mães, elas também assumem um papel muito forte de cuidar dos maridos, de cuidar deles como se fosse um filho também. E muitas vezes o marido, ele se sente feliz nesse papel, de ser cuidado pela esposa como se ela fosse uma mãe, em muitos aspectos da vida. Você observa essa relação? Isso pode acontecer. Olha só, a estatística é um pouco massacrante com a gente, os homens, né? Realmente existe uma chance maior do homem se acomodar, inclusive dar mais trabalho para a mulher do que sem a presença dele. Nós temos uma média, por exemplo, que a mulher, quando ela é casada com filhos, ela trabalha em média 5 horas a mais por semana nos cuidados domésticos do que quando ela é solteira com filhos trabalhando fora, né? Então, olha só, solteira com filhos trabalhando fora, ela trabalha menos do que casada com filhos trabalhando fora. Se a presença do marido, ele não diminui o trabalho, ele aumenta em média 5 horas por semana. Eu acredito. Então, assim, meu Deus do céu. E esse faz parte do problema, porque um dos grandes fatores ligados à diminuição da satisfação do casal, depois que os filhos nascem, é a divisão desigual de tarefas, a percepção de injustiça. Na década de 70, essa divisão era de 85% para 15%. Hoje nós melhoramos, evoluímos, mas a média ainda é de 70 para 30. Então você vê que a mulher, mesmo quando trabalha fora, ela tem uma quantidade de tarefas ligadas à prole, ao cuidado da criança, aos cuidados de casa, muito maior do que o homem. O grande problema é a sensação de injustiça. Então, se ela sente e ela se ressente de que está injusto, é quando os problemas aparecem e isso fica mais sério. Então, assim, sim, se o homem ele não se mexe, se ele deixa para o comodismo, ele provoca uma situação. E aí é sempre a mesma conversa, né? Mas eu trabalho fora, eu estou cansado, eu não posso acordar à noite. Só que o que a gente sabe? Que quando o homem ele step up, né? Ele assume responsabilidade, se envolve com a criança, cumpre um papel muito mais participativo, você tem uma incidência de divórcio muito menor, você tem uma satisfação dela muito maior, você tem menos índice de depressão, você tem mais sexo, você tem mais desenvolvimento da criança e um outcome, né, que é o resultado final, o desfecho dos estudos, é muito mais positivo quando o homem se envolve nesse processo, mergulha no processo junto com a mulher, do que se ele se acomoda. Tem várias mulheres ouvindo a gente, assistindo a gente, que participam de um grupo de WhatsApp e a gente está numa discussão muito intensa desde ontem sobre relacionamento e o que você falou é exatamente o que a gente discutiu. Né? Vocês notaram? A gente falou assim, o tanto que a libido aumenta ao ver uma pia
toda limpa, com a louça toda lavada. Exatamente. Informação Lá, importante, né? é verdade. Tem o Instituto Gottman, né, que faz uma formação para terapeuta de casal. O John Gottman ele fala que tudo é preliminar, né? Lavar a louça é preliminar, que limpar a casa é preliminar, cuidar dos filhos é preliminar. Né? A única coisa que não é Pois é. preliminar é ficar sentado assistindo o jogo. Isso aí prejudica. Nossa, é incrível, assim, é muito bom saber que tem um profissional que está tão por dentro de tudo que acontece na realidade dos casais. E você ainda trabalha junto com a Luana? A terapia vocês estão fazendo juntos? Isso é Então, como está? a Lu parou de fazer terapia porque ela assumiu o cargo na faculdade. Então, é Ah, tá. dedicação exclusiva. Aí ela está desenvolvendo projetos lá ligados à pesquisa, esse tipo de coisa. Porque era muito Mas, então, interessante a proposta. é, ela não tá atendendo mais comigo lá na clínica. Tá, deixa eu só Agora, a explicar, parte. porque antes, há um tempo atrás, a Luana, esposa do Rodrigo, fazia terapia, Uhum, os dois fazendo a isso. terapia do casal em terapia. Então eram quatro Uhum. pessoas, né, na terapia. É, exatamente. Era muito interessante. E Aham. agora ela está se dedicando, ela passou como professora da enfermagem, dedicação exclusiva, e já tem um ano que ela tá lá na UF, está super feliz. Então, eu tenho uma outra pergunta e eu queria também que todo mundo se sentisse à vontade para mandar perguntas. Mas enquanto isso, eu vou Uhum. aproveitando e tirando as minhas dúvidas e tudo Vai lá, vamos lá. que eu venho pesquisando com essas mulheres, tanto na minha prática com o Uhum. consultório, quanto de ontem para hoje, que foi assim, maravilhoso. Os depoimentos muito maravilhosos. Eu sou muito agradecida por tanta riqueza. As mulheres estão se dedicando muito, né, a melhorar o relacionamento. Ai, que Eu queria bom. falar sobre contratos, porque no Uhum. casamento, geralmente, os contratos eles são muito tácitos. Mas o ideal era que o casal talvez fizesse contratos antes de casar, antes de engravidar, antes do filho nascer. Você pode dar alguma dica sobre contratos, realmente, assim, Uhum. com tudo explícito? Nada de contato, de contratos tácitos. Esse que a gente acha que eu sei o que é, o parceiro acha que sabe o que é, mas na verdade nunca é falado. Uhum. É a limitação que a gente tem de comunicação. O contrato, ele é algo que geralmente, na maioria dos relacionamentos, ele acontece dessa forma que você está falando. É algo implícito. É algo que eu sei como que a Lu vai reagir, ela sabe como que eu vou reagir em determinadas situações, mas a gente não conversa muito sobre isso. Então, isso é como a maioria dos casais levam os relacionamentos. Algo que não é muito conversado. Agora, o contrato, é possível você fazer isso de forma bem comunicada, desde que não seja também uma forma em que você fica medindo as coisas com régua, né? Em que você tem aquela sensação, você fala assim, não, peraí, a gente falou que é 50%, peraí, 10, 9, 8, 7, 6, agora é minha vez. Entendeu? Então, se você uma característica de relacionamentos alienantes é quando a teoria quid pro quo, né? Que você faz para receber. Quando você faz para receber, é uma característica de um relacionamento que já está alienado. Então, você precisa ter, sim, uma forma de comunicação, você conversar sobre o que são os seus valores, como que você acredita em diversas situações, como você vê o mundo, e você passar por um processo em que você faz isso ao longo do tempo com seu marido e vai renovando o contrato. Porque o contrato não é algo que você faz na hora que você casou e pronto. Não, agora vocês estão com 60 anos de idade, tem que cumprir a mesma regra de quando vocês tinham 20. É algo que você negocia, é algo que você traz de volta, você dá sua opinião. Amor, agora eu estou pensando nisso, o que você acha? Minha ideia é essa, meu valor é esse. E aí vocês estão combinando e se redescobrindo sempre. Então tem uma teoria do Gottman, que é a casa do relacionamento, em que a casa tem 7 andares e 2 paredes. E no topo, na parte mais de cima da casa, você tem os valores compartilhados e fazer os sonhos do outro serem completados. Essa é a parte mais sublime ali, né? A parte de cima. Mas você precisa, para isso, ter uma base de amizade, que aí ele traz a fundação do mapa do amor, a admiração, se voltar um para o outro, e também tem que saber lidar com conflitos. Você então precisa administrar e saber colocar quando você tem uma ideia diferente do seu parceiro, quando vocês têm que negociar alguma coisa, porque aí você é capaz de sempre renovar o seu contrato. Eu tenho a sensação que
que os jovens poderiam muito bem ser mais esclarecidos sobre isso, né? Antes de se envolver num relacionamento definitivo, com a intenção de formar Uhum. uma família. E não existe esse lugar, né, onde os jovens podem procurar esse tipo de orientação. Pois é, exatamente. A gente aprende matriz na escola, mas não tem nada baseado em evidência de relacionamento, né? É E tão engraçado isso, porque simplificaria. Pode falar. a impressão que eu tenho é o seguinte, é como se você tivesse, sua mãe fosse ginecologista, Silvia, e aí um dia você viu ela fazer um parto, e aí você quer saber, eu vou virar ginecologista, aí você entra numa sala, vai lá e começa a fazer parto, porque você viu ela fazer um parto, entendeu? É basicamente isso que a gente faz com o casamento. A gente olha os nossos pais, né, às vezes super disfuncionais também, porque quando a gente é pequeno a gente acha que eles têm tudo resolvido, mas agora que a gente está adulto a gente sabe que eles não tinham, que eles estavam descobrindo à medida que eles iam fazendo, igual a gente. Então a gente vê o que eles aprontaram com o relacionamento deles, às vezes separaram, às vezes não, e aí você acha que você vai aplicar aquilo no seu e você vai, entendeu? Você não estuda. Não tem um lugar que você fala assim, e quando estuda, porque até mesmo as pesquisas são muito difíceis de serem feitas. Você tem ideias e teorias de relacionamento da década de 50, 60, 70, que já foram comprovadamente provadas que não funcionam bem para casamento. E as pessoas continuam, às vezes, utilizando as mesmas teorias. É a mesma coisa de você pegar uma medicação, né, na década de 30 lá, que você usava malarioterapia para curar a esquizofrenia, e hoje, obviamente, você não vai botar malária em alguém para curar a esquizofrenia, porque você tem remédios muito melhores. Então, a mesma Não, coisa, a teoria precisa evoluir, né? Nós precisamos ir junto com a teoria. Então, a gente está usando uma coisa que Freud falou no final do século XIX para a elite vieniense, achando que resolve para o Brasil do 2020, entendeu? Não resolve, tem que atualizar, tem que provar, tem que estudar e fazer a adaptação na prática, né, dos estudos. sim, porque essa ilusão desse amor romântico, do príncipe encantado, né? A princesa, e aí encontra a alma gêmea. Então, tudo isso, essas palavras, é o que Dança uma faz o vez e nosso apaixona, né? imaginário. Hã? A Bela Adormecida dança uma vez e apaixona, né? Aquela coisa assim. É isso que está guiando, né? As decisões. Uhum, A decisão de se casar e formar uma família sendo guiada por pensamentos como esse, né? A alma gêmea, o uhum. príncipe, a princesa, a mulher ideal. Bom, a Ana Angélica perguntou uma coisa que assim, faz muito sentido, eu vejo muito. Não sei se você também tem essa mesma visão, de que nos casais, em geral, o maior esforço para fazer a relação crescer, para evoluir, melhorar, vem da mulher. Você acha que é É isso? isso. Isso não é nem só uma impressão, nós temos evidência disso também. Né? Nós temos muitas revisões que já foram feitas, trazendo que, geralmente, isso é no mundo inteiro, isso é uma coisa universal, a mulher ela tem mais propensão, primeiro, a estar insatisfeita no relacionamento, não é só dela buscar mais, ela está mais insatisfeita em geral, até porque aquilo que a gente acabou de falar, né, que é muito mais fácil para o homem do que para a mulher, né? Geralmente a gente está um pouco mais acomodado. Então as mulheres elas estão mais insatisfeitas e elas buscam mais ajuda. Elas são geralmente as mulheres que começam, elas buscam terapia, elas ligam, elas querem que o marido vá, ela quer que o marido muda. Então, assim, a mulher inicia esse processo na maioria das vezes. Isso é um fato que nós temos evidência bastante para afirmar. Deixa eu ver aqui. Aí uma pergunta que entra nessa hora é assim, e será que adianta se ele não quiser? Será que adianta fazer terapia sozinha? E até para isso, eu fiz uma live sexta-feira passada sobre isso. Foi super legal. Porque aí eu fui juntar evidência, que era uma dúvida que eu tinha mesmo, né? Aí eu fui pesquisando, será que adianta fazer terapia de casal sozinho? E pior que funciona, viu, Uhum. Silvia? Porque o que acontece? Como a gente é um sistema, se você provoca uma mudança importante de um dos fatores, duas coisas acontecem. Geralmente o sistema ele faz força para você voltar a ser quem você era, então para você deixar de mudar e voltar para o seu estado original. Mas se você consegue sustentar essa mudança, o sistema obrigatoriamente ou você sai do sistema, né, que Uhum. você faz uma mudança tão grande, o outro não se adapta com você e você se sente quase que expulsa daquele lugar e você consegue ter forças para sair, ou o sistema muda com você. Então, as Eu, duas coisas que podem acontecer. eu assisti Né? o seu Geralmente, relato
Você falou, né, que a esposa ficou surpresa e sem entender. Como é que melhorou tanto, né? Exatamente. Aham. Exatamente. E aí, nesse caso, foi iniciativa do homem, né? Aí no caso, por exemplo, depois que acontece um processo de mudança na mulher, né, e o homem percebe, frequentemente ele precisa acompanhar, ele sente que ele precisa acompanhar. Mas nem sempre é assim, só é sempre uma média. Então, em média, as mulheres que buscam, em média, as mulheres realmente têm mais interesse em fazer mudanças, em estudar o relacionamento. É muito mais difícil um homem falar assim, nossa, vou assistir uma live sobre relacionamento agora. É bem mais difícil. Agora, acontece também, ainda bem. Quanto mais isso existe, maior a chance do processo dar certo. Agora, uma coisa que não funciona é a gente atuar de forma crítica. Né? Você falar assim, eu queria que ele mudasse, ficar pensando, ele precisa mudar, ele precisa escutar isso, ele precisa fazer, ele precisa perceber essas coisas. E aí você foca no outro como objeto de mudança, e isso também não funciona. Porque aí você quer transformar o outro e geralmente você quer transformar através da crítica. O tanto que você é preguiçoso, tá vendo? Te falei que você dividiu a tarefa comigo. Isso também não funciona. Então nós temos que ter uma abordagem baseada também em evidência que te ensine até essas técnicas de falar, não, como é que nós vamos conversar agora, como é que a gente vai discutir um problema. Não, vou começar um problema, quais são os 3 passos que eu sigo para trazer uma demanda, para não provocar briga. Nossa, ele veio com criticismo, como é que eu não entro na defensiva? Então precisa ser algo realmente que te ajude com essas habilidades para que o conflito diminua e a amizade aumente. Rodrigo, e há algumas décadas que a mulher vem promovendo muitas mudanças no estilo de vida. Então, assim, desde a revolução sexual, com o uso da pílula anticoncepcional, e a mulher entrando no mercado de trabalho, tendo controle sobre o número de filhos, optando por não casar, sendo arrimo de família, muitas vezes. Então, ela está nessa revolução há algumas décadas. E o homem parece que está tentando entender ainda o que fazer diante disso tudo. Porque o papel dele de provedor não é mais suficiente. Então, ser um bom provedor não basta para a mulher hoje em dia, né, que tem consciência do seu papel. Ter um homem que é simplesmente provedor não basta. Mas o homem, ele muitas vezes só enxerga esse papel e fica perdido em todos os outros, que são até exigidos, né? Como você disse, às vezes em forma de crítica, e é muita exigência. Como que o homem está hoje, Rodrigo? Eu sinto assim que a gente precisa tentar dar um olhar para o homem perdido nessa revolução que a mulher está fazendo. Isso. Essa geração é que isso veio mais à tona. Né? Na geração dos nossos pais e dos nossos avós, essas mudanças não tinham entrado nas nossas casas de forma tão profunda como aconteceu agora. A minha turma de medicina eram 27 mulheres e 13 homens. Então, assim, essa é a realidade da grande maioria das profissões, elas têm passado por essa mudança, as casas têm passado por essa mudança. E é uma coisa que os nossos pais e avós viveram muito menos. Então, o que a gente tem? A gente tem uma situação em que essa mudança cultural, acontece a projeção feminina, mas existe, como você falou, uma sensação do homem estar perdido, de não ter papel. O jovem, então, está mais perdido ainda. Né? O pessoal não sabe muito bem qual que seria esse papel, então, se não é mais o de ser machão, de ser forte, como que constrói esse novo papel. Então, e quem bate cabeça com isso geralmente tem uma vida mais infeliz, porque ele está concentrando em preconceitos, em ideias que ele tem que funcionavam em outro tempo e que às vezes, mas ainda são transmitidos para ele. Então, tem, por exemplo, um teste super legal de associação implícita, não sei se você já viu, que é um teste que mede o nosso preconceito inconsciente. Então, ele mede em milissegundos as associações que você faz de palavras e te dá preconceitos que você tem, por exemplo, de gênero, mulheres na ciência, com questão mulheres na humanas, homens na exatas. Você faz essa associação, é um preconceito, né? Se a pessoa fizer. Então, ou então gordo e magro, ou então jovem e idoso. Então tem vários preconceitos. Ele mede em milissegundos o tempo de você dar uma resposta para te dizer se você tem preconceito ou não, com negro e assim por diante. Então é super interessante, porque às vezes você já mudou o discurso, você já mudou, né? Você fala aqui, né, a favor das mulheres, mas no inconsciente você ainda tem
ligações e preconceitos que vieram dos seus pais, da sua criação, das propagandas, dos papéis que você viu na novela, dos livros que você leu. E aí você precisa, de forma consciente para melhorar isso, fazer uma busca em que você vê figuras femininas. Aí você lê sobre figuras femininas. Aí você discute isso e traz para o seu mundo. E aí você, né, assiste jogo de futebol das mulheres. Então, assim, você precisa de forma ativa, quando você decide fazer isso, para que esse preconceito vá diminuindo de forma inconsciente também. Aí você vê o tempo do teste se igualando até o preconceito desaparecer. O que é super interessante de se pensar. Então, sim, os homens estão perdidos. Existe uma linha, inclusive, de pesquisadores que têm estudado isso, as transformações do universo masculino depois dessa mudança cultural que aconteceu. Mas uma coisa que a gente sabe é que num contexto desse, em que o par romântico, o romance, o amor é o principal fator para as pessoas ficarem juntos, elas querem ficar juntos porque querem uma pessoa que a respeita, que a ama, ela quer ter a sensação de ser escutada, de ter voz, de que ela tem influência em casa, assim como ela recebe a influência do marido, ela tem influência no marido também, que ela conhece aquela pessoa e tem uma sensação de amizade muito mais íntima com ele do que com outras pessoas. Então são todos desejos que não existiam algumas gerações atrás. Você simplesmente precisava de um papel e como as pessoas estavam satisfeitas naquele papel, funcionava daquele jeito. Agora não funciona mais. Então você precisa fazer muito mais do que isso. E é isso que apavora o homem. Você precisa ser muito mais do que o provedor. Não adianta você se atolar de trabalho e não ajudar com as crianças. Não adianta você trazer muito dinheiro e você não conseguir dar afeto, e você não apoiar a sua esposa, e você não aceitar a influência dela. Então, as coisas precisam hoje de um tratamento muito melhor. Você tem duas escolhas. Você pode ignorar isso e falar assim, eu não quero saber disso, isso é frescura, e ligar o foda-se e falar assim, né, na minha casa vai ser diferente, mas o que acontece com isso é que a mulher gradativamente vai ficando mais insatisfeita, o casal vai se separando, e aí você acaba num lugar que você não queria. E a questão que você falou anteriormente do contrato que se renova com frequência é a necessidade do diálogo, né? Porque A essas comunicação. insatisfações, né, precisam ser colocadas um para o outro, porque se for silenciando, aí quando o afastamento for tão grande, não é mais possível ter diálogo, né? Você vai caindo num primeiro momento no conflito e depois na apatia, que é pior ainda. Então você cai em padrões em que você começa a conflitar e de repente você fala assim, quer saber? Não adianta mesmo, vou nem falar. E aí você passa a ter uma vida separada do outro, né, cada vez mais, porque você cansa de falar. De repente, outra pessoa passa a ser seu confidente, e aí você percebe que você não está sentindo mais nada pelo seu marido. Então, esse é um processo. E ninguém é mal porque passou por isso. É realmente como a vida, às vezes, a gente vai levando, e essa informação nem existe, igual você falou. É uma coisa que a gente tem lutado para trazer para as pessoas fazerem. Eu tive um casal, por exemplo, que fez meu curso. Eu tenho um curso para casais que têm filhos, né? Então, eu tive um casal que fez o curso antes de ter filhos. E foi super interessante. Foi a primeira turma que eu lancei. E o casal nem tinha filhos e resolveu fazer o curso. Aí fizeram o curso, falaram, nossa, foi massa, me deram depoimento, eles ficaram super felizes. De repente veio gêmeos. Então você imagina como é que é assim, se a satisfação com o casamento cai, imagina quando é gêmeos, né? Que é mais que o dobro do trabalho, 4 vezes o trabalho. Né? Então, assim, aí eu falei com eles essa semana, né? E aí eles falaram, nossa, graças a Deus a gente se preparou antes. Então aquela ideia, às vezes você quer fazer o seguro de carro depois que bateu o carro, entendeu? O carro já está batido e você corre para fazer o seguro. Não é o melhor momento, você precisa fazer quando o casamento está bem mesmo, quando você vai ter o primeiro filho, agora não fez, beleza, faz no segundo, faz no terceiro, faz quando está mal, mas o quanto antes você começa a conhecer a forma de falar, a forma de você se expressar, como validar o outro, você treinar isso, maior o impacto de pequenas mudanças ao longo da vida. Tem uma outra frase que é muito conhecida também, que é o amor que seja infinito enquanto dure. Ouvindo você falar, eu tenho essa sensação de que o dure, quem determina é o tanto de diálogo que o casal tem. Exatamente. Eu tô tendo essa sensação agora, né? Nós temos até a métrica assim, do quanto que tem que ser. Eu estava falando ontem na live, né? O quanto que tem que ser. Aí você tem, você precisa de ter 20 minutos de conversa por dia, pelo menos, sobre o trabalho. Você precisa de ter 2 horas de saída por semana, no mínimo. Então, assim, você tem que, em certo ponto, você precisa ter tempo mesmo.
você não coloca o outro como prioridade, não coloca um tempo para ele a sós na sua vida, o relacionamento cai. O relacionamento é uma dessas coisas que ou ele está crescendo, ou ele está subindo, ou ele está caindo. É igual bolsa Uhum. de valores. Não tem, não fica todo dia zero, 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 zero. Não. Ou ela está subindo ou ela está descendo. Se você não está fazendo nada pelo seu relacionamento, ele está caindo. Com o passar do tempo, ele vai cair. É. Se você faz coisas ativamente e coloca esforço sempre, aí ele continua subindo e continua crescendo. E você vai tendo uma expansão desse processo. É que os filhos, eles sugam tanto tempo, né? Quer dizer, é muito fácil deixar, não, deixa para outro dia, vamos dormir, né? Porque é muito É, cansaço. É é difícil. muito cansativo. O que os filhos fazem? Não é porque os filhos inerentemente são ruins para o casamento. Obviamente que não. Né? A melhor coisa que acontece na vida da gente é filho. Agora, o que acontece? Você multiplica as tarefas, aumenta o estresse, diminui o sono, e rachaduras pequenas que antes você passava por cima, você dormia e estava tudo bem no outro dia, de repente você não dorme mais, você não passa por cima mais, junta outras 10 rachaduras, então funciona como se fosse uma lupa. E aí, se você tem uma rachadura, aquilo de repente fica num nível talvez muito mais difícil de suportar. Então, essa é a questão com os filhos. Agora, tudo isso, como a gente já conhece os elementos ligados a essa deteriorização e conhece intervenções que aumentam a chance de você ter uma ligação mais forte com seu esposo, com a sua esposa, nós temos condição de fazer alguma coisa hoje em dia. Né? E uma questão que tem acontecido muito e que me parece muito perigosa e tem que ser muito cuidada, com muita responsabilidade, é quando o casal decide, e às vezes essa decisão não é conversada, mas pode ser uma decisão assim que vai acontecendo, é quando a mulher deixa a carreira, ou abandona completamente, ou deixa de se dedicar tanto quanto antes à carreira, para se dedicar aos filhos, e o marido entende que o papel dele é o de provedor. Então, me parece muitas vezes uma armadilha, porque eu fico pensando tanto que é importante que diante desse tipo de arranjo no casamento, é importante que tenha uma garantia de que a mulher que vai ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos, e olha que isso até, às vezes acontece até contrário, né? O homem que faz isso, mas o mais É, comum é a tem mulher, alguns casais, que é o homem, né? aconteceu o Mas inverso. Né? quando, mas quando a mulher faz isso, como que ela pode garantir que isso vai ser valorizado, vai ter o mesmo valor do que o dinheiro que o homem coloca dentro de casa? Porque eu vejo que muitas vezes isso é cobrado depois, como se não tivesse É. valor. Então, o valor foi Uhum. quem colocou o dinheiro, né? Exatamente. Isso acontece demais. Aí chega na idade adulta, os filhos, às vezes na idade adulta, ainda fala para a mãe, não, mas quem construiu isso foi meu pai. Eu tive uma situação precisa semana passada. Né, os filhos falam assim, mas quem comprou a casa é dele mesmo, você quer sair, você que saia. Né, como a pessoa estava trabalhando fora, o patrimônio que foi adquirido pela família foi adquirido pelo homem, porque ele estava fora trabalhando e a mulher, né, estava em casa. Então essa é uma questão muito antiga em relação só que antes você tinha uma sensação de que esse era o seu papel, né, o feminino, e agora é um sacrifício que você faz, você frequentemente abre mão de grande parte da individualidade, o que também pode ser problemático, depende de como você vê isso. Mas o grande antídoto está nos fundamentos do relacionamento. Se você tem um relacionamento baseado em intensa amizade, em valorização do outro, se você cultiva admiração e o que em inglês eles chamam de fondness, que é se tornar fã do outro, se você se volta um para o outro e não contra o outro, você tem mecanismos de lidar com isso, principalmente quando é uma decisão conjunta e por tempo limitado. Então, vou ficar 5 anos cuidando dos meus filhos, beleza? Puf. Né? E aí, depois eu vou apoiar para que você busque a sua carreira, para que você faça o seu esforço. Então, isso depende muito de como os fundamentos do relacionamento eles acontecem. Mas eu concordo com você que é frequentemente uma armadilha, porque você se apaga e se isso não está muito claro, um diálogo, você, não é ficar jogando na cara, né? Nem de um e nem de um outro lado. Eu fiquei aqui para cuidar dos seus filhos, ou então eu saí porque você não trabalha. Então são tudo formas de você entrar na defensiva. Você não, você está em lados opostos do seu esposo, da sua esposa. Então precisa ser algo extremamente Porque eu já escutei combinado, um relato conversado. de uma mulher que falou assim: mas eu fiquei em casa para você poder crescer profissionalmente. E o marido vira e fala: mas eu nunca te pedi isso. Uhum.
E às vezes fica aquela impressão de que que é mais fácil, né, dela Aham, ficar em casa, que é mais tranquilo, que ela tá aham. brincando com os filhinhos, que é uma coisa leve. É bom, essa quarentena tá servindo também pra gente ter uma dose de realidade, né? Você cuida do filho um dia inteiro, aí você sabe como é que é, mas pelo amor de Deus, deixa eu ir trabalhar. Isso. Então, Que é mais fácil às vezes, é cansativo. a quarentena está trazendo muitas verdades para os casais, né? É. Nossa, pessoal, tem Desafios. tanta pergunta legal aqui, o pessoal tá interagindo tanto. Tô adorando. Depois eu quero pegar e responder essas perguntas aí, se não der tempo de falar na live. É verdade. Muito legal. Vamos dar uma checada aqui. Mas ah, será que no futuro podemos ter alguma expectativa de que haja uma mudança desse papel do homem no casamento? Claro, acho que essa depende muito do relacionamento individual, porque a média, ela não dita o que acontece na individualidade. Então, uma situação de média, ela quer dizer que existem configurações familiares e que geralmente correm para esse sentido. O nascimento dos filhos geralmente faz, mesmo em casais que são extremamente progressistas, ou seja, que falam mais de igualdade, faz eles caírem muito frequentemente no papel mais tradicional. Isso é uma das coisas que a pesquisa observou. Então, às vezes a pessoa tem um discurso a vida inteira de igualdade, papapá, o filho nasce, papel profissional, tradicional. Isso é super comum. Então, agora tem uma expectativa de que isso mude no futuro? Sim, tem expectativa que mude no presente. Isso depende de você adquirir formas de lidar com isso. E envolve a pessoa entender que também, frequentemente, o marido está sentindo que está sacrificando também, ficando fora. É algo que às vezes ele nem gostaria de estar trabalhando tanto, por tanto gasto e assim por diante. Então ele sente que está se sacrificando e aí não se sente valorizado. A esposa sente que está sacrificando, não se sente valorizada. Então quem que vai ser o grande apoio deles? Vai ser o amigo? Vai ser a cerveja? Vai ser o jogo de futebol? Não, tem que ser um ao outro. Então, a figura feminina precisa apoiar o esposo e dar suporte emocional para ele. A figura masculina precisa apoiar a esposa e dar suporte emocional para ela. Estamos falando de casais heterossexuais, mas esses papéis também existem em casais homossexuais e que cuidam de crianças. Então, tudo isso precisa ser explorado para que seja a sensação de nós dois contra o mundo. Aí você valoriza o outro, você cultiva a sensação de admiração e você consegue também expor quais são seus sonhos. O outro quer fazer seus sonhos se tornar realidade. Aí sim você tem uma evolução muito mais propícia dessa situação. E nessa situação ideal em que isso acontece, ainda tem lugar para desejo, né? Para o desejo sexual, que em geral vai Uhum. acabando, né? É tão comum mesmo entre relacionamentos muito recentes e sem filhos, e o desejo acaba. É. O Isso. desejo ele tem a ver com a intimidade do casal. Então, quanto mais intimidade, mais toque não sexual, mais amizade, mais louça lavada, divisão justa de tarefas, maior o desejo sexual. Então, nós temos essa ideia de que às vezes o desejo ele precisa ser é, mantido através de um truque. Ah, faça isso para o seu marido ficar louco por você. Né? Ah, faça isso, sua esposa vai ficar super satisfeita. Como se a relação sexual do casal fosse um truque que você tira pequenas ferramentas no dia e traz novidade vestindo fantasias e aquilo resolvesse o seu problema para a vida inteira. Não é isso que traz a satisfação sexual prolongada. Isso traz a satisfação sexual passageira. Você faz um truque ali, aquilo lá é divertido e pronto. Agora, a sensação de intimidade é que traz um casamento entre essa questão sexual e o desejo. É você se sentir íntimo do seu parceiro. E aí você faz isso cumprindo os degraus ligados à amizade. Conhecimento do outro, que o Gottman chama de mapa do amor, se voltar um para o outro, manter sistemas de admiração e de apreciação do outro, você ter a sensação de nós e aceitar a influência da esposa. Então são essas coisas que constroem o que a gente chama de amizade, de intimidade, o tempo junto, o momento só dos dois, do casal, mesmo depois que os filhos nascem. Existem algumas pesquisas que mostram o quanto do self da pessoa, o quanto do eu dela, ela se vê na posição de esposa e se vê na posição de esposo. E essa porcentagem, o quanto dela que é esposa, ela muda muito depois do nascimento dos filhos. Ela encolhe bastante. No homem, encolhe menos.
Na mulher, geralmente, ela diminui mais de 50%. No homem, diminui 11 a 12%. Então, você vê que a mulher frequentemente se vê mais como mãe mesmo. Então, para que isso não tome conta de forma geral do seu casamento, você precisa ter um momento só com seu esposo, o mais rápido possível depois que seu filho nasce. Então, você precisa ter atividades, rituais que reforcem o momento conjunto para que você possa manter essa chama acesa. Nossa, Rodrigo, você falou uma coisa que você falou tão rápido, mas eu queria falar bem devagar. Tá, Toque beleza. não sexual. Joia. Porque, olha, uma mulher que passa um dia inteiro cuidando de um filho recém-nascido, amamentando, mal tem tempo para tomar banho, escovar o dente, dormir um pouquinho, e o marido acha que já tem muitos meses sem sexo, a gente precisa, porque chegou a hora de ter Uhum, sexo. E pronto, né? Vai nesse lugar diretamente, mas não tem o olhar para aquilo que está acontecendo, não tem o toque sem uhum, interesse sexual, não. Já é o toque. A mulher evita muitas vezes até ficar sozinha no mesmo ambiente, porque o toque já é diretamente sexual. Então, não quer uhum, ficar no mesmo lugar, quer ter companhia, ter gente, movimento, porque se ele ficar sozinho, ele vai querer transar. uhum. Exatamente. O que precisaria perceber, né? Que o toque não sexual, ele tem a ver com a construção da intimidade. Então você precisa de beijos que não levem ao sexo, de abraços, de manter contato visual. São tudo características que estão ligadas ao fortalecimento desse degrau de intimidade. Então, o beijo, para ele poder provocar algum efeito positivo, a gente fala que é o beijo de 6 segundos. Então, a diferença da bitoquinha para o beijo bom é beijo de 6 segundos. Então, você chega, você, né, tem um desses. Mas, para isso, se você, toda vez que você tem um contato, você está iniciando uma atividade sexual, o que, que você provoca? Uma repulsão ao contato. Porque aí a esposa, geralmente, mas isso acontece com homens também, começa a ter repulsa, porque sempre que toca é para o sexo. Então ele começa a não querer te encostar, o que você está falando, não fica nem junto no meu ambiente, porque pode acontecer de levar o sexo o tempo todo. Para você é, não fortalecer isso, você precisa aumentar o seu carinho, o seu contato visual, olho no olho, você trabalhar mais as perguntas de conhecimento um do outro, perguntas abertas, ter o tempo de divertimento, fazer as coisas pelo outro, e aí você vai nutrindo a intimidade. O toque, inclusive, ele libera ocitocina, que é um hormônio que está intimamente ligado à vontade de ficar próximo. Você ter vontade de ficar com o outro pertinho tem muito a ver com a liberação de ocitocina. O toque ele aumenta a produção de testosterona, que também tem a ver com o desejo sexual. Então, assim, se você deixa de tocar, deixa de cuidar do outro se sentir cuidado, que é carinhoso, que você há um respeito imenso ao desejo sexual do outro, você acaba forçando a barra e aí você cria uma situação de antagonismo ao desejo sexual, que é justamente o contrário do que você quer. É o oposto ao que você gostaria, né? Nossa, eu tô feliz de ter uma pessoa assim que conhece tão profundamente essa questão e tá aqui em Uberlândia. Eu vou ter que recomendar muito seu Instagram para, assim, eu acho que os Ah, maridos obrigado. têm que ir lá ver todos os vídeos. Olha, assim, é muito rico o seu Instagram. Eu fiquei assim, hoje Obrigado, obrigado. eu fiz mesmo um estudo, assisti Aham. muitos vídeos e fiquei tão feliz assim de você disponibilizar tanta coisa de qualidade. Tá de Obrigado, que parabéns, legal, Silvio. Rodrigo. Obrigado. À medida que a gente foi aumentando o atendimento no consultório, a gente não consegue atender todo mundo. Então a ideia era poder proporcionar conteúdo em que as pessoas pudessem ter essa melhora no relacionamento o mais rápido possível, né, de forma gratuita, de forma que seja completa. Eu estou fazendo uma série de lives, são 20 lives que eu estou fazendo seguidas, né, todos os dias, 30, 40, 50 minutos de conteúdo, baseado em ciência o tempo todo. Então, a ideia é trazer, se alguém quiser conhecer mais sobre o curso, conhecer mais sobre. A gente quer fazer uma semana só do relacionamento, na semana do dia 11 de maio, né, que são aulas mais produzidas ainda em relação a relacionamento. Então, tá todo mundo bem-vindo. Aí eu já aproveitei, fiz um grupo de Telegram, estou mandando PDF das aulas, então tá bem legal. Assim, eu estou muito satisfeito Não, com esse o tempo impacto que vai isso tem valer muito a causado. pena. Uhum.
a Anaísa, que é doula, ela colocou que é importante contar para o parceiro o que é importante para si. E aí, para que Uhum. isso aconteça, é muito importante que tenha autoconhecimento. Então, o ser humano hoje em dia, ele precisa se voltar para o autoconhecimento. E é Uhum. isso, né? Eu acho que o tanto que a mulher está fazendo diferente é porque ela dá esse passo em direção ao autoconhecimento, né? O homem, às vezes, acha que isso não é necessário, que não vai fazer diferença. E as mulheres, elas têm lugares, né, de se encontrar, de falar. E o homem, ele é meio solitário, né, nessa questão do autoconhecimento. Ele não É. tem isso nos outros homens. Uhum. Elas vão ter uma rodinha falando sobre o que que você aprendeu essa semana, né? Eles vão, né, podem passar 2 horas lá calados um do lado do outro, e aí vai embora e fala, como é que foi o jogo? Não, foi bom demais. Foi ótimo. Não conversou nada, né? Então pode acontecer. E está tendo uma Agora, iniciativa de grupos de homens. Você conhece em Uberlândia? não conheço. Que legal. Em Uberlândia eu sei que tem um grupo, mas no Brasil todo está crescendo muito. Tem Papo de Homem, tem um que chama Uhum. Memo, que é homem ao contrário, né? Escreve Memo. Ah, Guerreiros do Coração. Então que são legal, que trabalha uma questão emocional, assim, desenvolvimento emocional para homens. exatamente o homem Que massa. se permitir conhecer as emoções, porque como é que vai ter diálogo, né? Então a gente fala, é tão fácil, vamos sentar e ter uma DR, um diálogo com muita frequência. Mas se ele não acessa nada, né? Ele está naquela visão prática ali e só não acessa o interior dele, não vai ter resultado, né? Esse diálogo. Eu sei que a Christian e Carla tá falando, não sei qual dos dois está assistindo, ou os dois. Tem um filme chamado Silêncio dos Homens, que é muito legal mesmo sobre isso, né? Sobre expressão de sentimentos. Agora, o que que a gente sabe? A gente só não pode cair numa armadilha. Você cai na armadilha assim, meu marido não fala de sentimentos, de emoções, ele não quer mudar, então não tem como. Então, não tem o que eu fazer. Porque tem, entendeu? Claro que a gente estava trazendo de informação antes. A sua mudança, o seu processo de como você fala influencia diretamente em como ele consegue elaborar esses sentimentos. Eu tive um relato esses dias de uma pessoa que falou assim: Nossa, eu assisti sua live de fuga emocional, eu acho que meu marido faz isso, me manda aí que eu quero mostrar pra ele com muito jeitinho, pode deixar. Aí ela foi lá, mostrou, e ele falou assim: Nossa, é isso que eu sinto. E aí ele mesmo começou a assistir as outras lives para poder saber como que ele ia se expressar. E ela falou que eles tiveram a melhor DR da vida deles, assim. Saíram super felizes da discussão da relação, porque ele conseguiu seguir nos passos. Quando você estrutura o processo, fica mais fácil, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma demanda, você tem um processo para fazer demanda que aumenta muito a chance do seu marido se colocar do seu lado, ao invés de se colocar contra você. Que é o processo primeira etapa, você fala o que você sente. Na segunda etapa, sobre o que você sente, de forma neutra, sem acusações. E no terceiro, você fala o que você precisa. Então, quando você segue isso, coloca um início gentil, não usa do desdenho, não cai no que o Gospel chama de Cavaleiros do Apocalipse, você tem uma chance muito maior daquela comunicação surgir realmente uma coisa que seja emotiva, que a pessoa se coloque do teu lado, sinta mais empatia. É lógico que, com qualquer tipo de mudança que você faça, quanto mais tempo você está acostumado com outro modelo, mais resistência vai ter para a mudança. Então, às vezes você começa, faz uma vez dessa forma, o cara te dá uma patada, fala assim, isso não funciona não. Mas é igual aprender a tocar violão. Você primeiro caleja os dedos, treina, treina até ficar divertido, demora o processo de aprendizado desse tipo de técnica de comunicação. Ele demora, a gente nunca treinou isso, a gente nunca fez isso. Esse técnico que você falou, ela está dentro da comunicação não violenta. A Christian até Exatamente.